Agora a casa é minha, velho. Pode ir arrumando suas coisas que segunda-feira você vai pro asilo. Eu parei com a xícara de café no ar. A mão tremeu. O pão com manteiga caiu no prato. Olhei pro meu filho Rodrigo ali parado na porta da cozinha de braços cruzados e pensei que tinha ouvido errado. Pensei que era pesadelo. Que eu ainda estava dormindo e aquilo era só um sonho ruim daqueles que a gente tem quando come pesado antes de deitar. Meu nome é Sebastião. Tenho 73 anos. E naquele sábado de manhã, na minha própria cozinha, tomando meu café do jeito que sempre tomei, eu ouvi meu filho me dizer que eu ia pro asilo. Assim, do nada. Como quem fala do tempo. Então faz assim, me escuta até o final dessa história e depois me conta, se fosse você, o que você faria no meu lugar. E aproveita, compartilha isso com quem precisa ouvir e me diz aí de qual cidade você tá me ouvindo, hein? Porque o que eu vou te contar aqui pode estar acontecendo agora mesmo com alguém da sua família. Rodrigo, que brincadeira é essa, filho? Eu forcei uma risada nervosa. Asilo? Que história é essa? Ele não sorriu. Continuou ali, sério, olhando para mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. A Camila, esposa dele, apareceu atrás dele. Ficou ali no batente da porta, de braços cruzados também, com aquela cara. Aquela cara que eu não soube ler na hora, mas que depois eu entendi muito bem. Não é brincadeira, pai. A voz dele saiu firme, fria. Segunda-feira de manhã tem uma van vindo te buscar. Já tá tudo acertado. Eu larguei a xícara na mesa. O café derramou um pouco no pires. Acertado? Como assim acertado? Quem acertou? Eu não acertei nada. Eu acertei. Ele deu 2 passos para dentro da cozinha. O senhor não tem mais condição de morar sozinho aqui, pai. Essa casa é grande demais. O senhor mal consegue cuidar dela. Tá virando um perigo. Perigo. Ele disse perigo. Eu me levantei da cadeira devagar, porque meu joelho estava doendo. Sempre doía de manhã. Rodrigo, eu moro nessa casa faz mais de 40 anos. Eu construí ela. Cada parede aqui tem meu suor. Como é que você vem me dizer que eu não tenho condição? Ele suspirou. Daquele jeito. Sabe quando a pessoa suspira como se tivesse cansada de você? Como se você fosse um peso. Pai, olha para o senhor. O senhor tem 73 anos. Anda com dificuldade. Esquece as coisas. Outro dia o senhor deixou o fogão ligado a tarde inteira. Podia ter pegado fogo. Eu não deixei fogão ligado nenhum. Eu senti a voz subir. Isso é mentira. Não é mentira, pai. Eu vim aqui e vi. O senhor estava dormindo e a boca do fogão estava acesa. Eu gelei. Será que eu tinha deixado mesmo? Não. Eu lembrava de ter apagado. Eu sempre apagava. Sempre. Mesmo que eu tenha esquecido uma vez. Isso não quer dizer. Não é só uma vez, pai. Ele me cortou. Tem a pressão alta que o senhor não toma remédio direito. Tem o açúcar que está descontrolado. O senhor precisa de cuidados. E eu não posso ficar vindo aqui todo dia cuidar do senhor. Eu trabalho. Tenho família. Tenho compromissos. Família. Ele disse família como se eu não fizesse parte dela. Rodrigo, filho, eu não preciso ir para asilo. Eu tô bem. Eu me viro. Sempre me virei. A Camila deu um passinho à frente. Seu Sebastião, é pro seu bem. O lugar é bom, limpinho. Tem gente da sua idade lá. O senhor vai fazer amizades. Vai ter enfermeira, médico, tudo certinho. Vai ser melhor pro senhor. Melhor. Todo mundo dizendo o que era melhor para mim. Menos eu. Eu não quero ir para asilo. Eu falei baixo, firme. Eu quero ficar na minha casa. Rodrigo balançou a cabeça. Pai, não adianta discutir. Já está decidido. Segunda-feira, 9 da manhã. Decidido por quem? Eu senti a raiva subindo. Eu não decidi nada. Por mim. Ele cruzou os braços de novo. Eu sou seu filho. Eu tenho responsabilidade sobre o senhor. Responsabilidade. A palavra saiu da boca dele como se fosse um fardo. E a Daniela? E o Júnior? Eles sabem disso? Eles concordam comigo, pai. Todo mundo acha que é o melhor para o senhor. Mentira. Eu sabia que era mentira. A Daniela nunca ia concordar com isso. O Júnior também não. Mas naquele momento eu não conseguia pensar direito. Minha cabeça estava rodando. Rodrigo, por favor, vamos conversar sobre isso com calma. Não precisa ser assim. A gente pode... Não tem o que conversar, pai. Tá decidido. Ele virou as costas. A Camila também.
Os dois saíram da cozinha e foram embora. Ouvi a porta da frente bater. E eu fiquei ali, sozinho, na cozinha, com o café frio e o pão com manteiga intocado. Não chorei. Não naquele momento. Fiquei só, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha acabado de me dizer que eu ia pro asilo, que estava decidido, que eu não tinha escolha. Como é que a gente chega num ponto desses? Como é que um filho olha pro pai e decide que ele é um estorvo? Um problema? Eu trabalhei a vida inteira, meu amigo. A vida inteira. Fui pedreiro, mestre de obras, montei minha própria construtora. Construí essa casa com minhas próprias mãos. Criei 3 filhos. Dei educação. Dei amor. Dei exemplo. O Rodrigo se formou advogado por minha causa. Eu paguei cada mensalidade da faculdade dele com dinheiro suado. Dinheiro que eu ganhava carregando tijolo, misturando cimento, subindo em andaime. E agora ele estava ali, me dizendo que eu ia pro asilo. Sentei de novo na cadeira. Olhei para a mesa, para as paredes da cozinha. A Lourdes, minha esposa, tinha escolhido o azulejo dessa cozinha. Ela adorava esse tom de azul clarinho. Dizia que dava paz. Ela se foi faz 2 anos. Câncer. Levou ela rápido, rápido demais. E desde então eu estava sozinho nessa casa. Será que era isso? Será que eu estava mesmo virando um peso? Um velho esquecido, doente, incapaz? Não. Não, eu não era. Eu ainda dirigia, ainda fazia minhas coisas, cuidava da casa, ia no mercado, conversava com os vizinhos. Eu estava vivo, porra. Eu não era um móvel velho para ser jogado fora. Mas a dúvida tinha entrado na minha cabeça. E quando a dúvida entra, ela corrói. Ela faz a gente questionar tudo. Será que eu tinha deixado o fogão ligado mesmo? Será que eu estava esquecendo as coisas e não percebia? Será que meus filhos tinham razão? Peguei o telefone. Pensei em ligar para Daniela. Mas e se ela realmente concordava com o Rodrigo? E se todo mundo achava que eu era um estorvo? Guardei o telefone. Levantei. Andei pela casa. Quarto por quarto. Cada cômodo tinha uma memória. A sala onde a gente assistia televisão junto. O quarto onde eu e a Lourdes dormimos por 40 anos. O quartinho dos fundos que era do Júnior. Tudo ali era meu. Era minha vida. E agora o Rodrigo estava me dizendo que segunda-feira eu ia embora. Sentei no sofá da sala. Fiquei olhando para a parede. Para a foto da família que estava pendurada ali. Uma foto antiga de quando os meninos ainda eram pequenos. Todo mundo sorrindo. Feliz. Onde foi que deu errado? Onde foi que eu errei? E foi aí que eu percebi uma coisa. Uma coisa que me fez gelar por dentro. O Rodrigo não tinha dito que eu precisava ir pro asilo. Ele tinha dito que a casa era dele agora. Espera, a casa era dele? Como assim? Passei o resto daquele sábado tentando lembrar exatamente o que o Rodrigo tinha dito. Agora a casa é minha. Foi isso. Ele tinha dito isso. Mas como? Como é que a casa era dele se eu nunca vendi, nunca dei, nunca transferi nada? Fui até o escritório. Um cantinho pequeno que eu tinha nos fundos da casa, onde eu guardava meus documentos, minhas coisas importantes. Abri a gaveta. Peguei a pasta onde ficava a escritura da casa. Abri. Li. Tava tudo lá. Meu nome, Sebastião Ferreira dos Santos. Proprietário único. Registrado em cartório. Tudo certinho. Então como é que ele disse que a casa era dele? Sentei na cadeira do escritório. Aquela cadeira velha que rangia quando eu me mexia. A mesma cadeira onde eu sentava para fazer conta, para pagar boleto, para resolver as coisas da construtora quando eu ainda trabalhava. Fiquei ali, olhando para a escritura, tentando entender. Será que ele estava só tentando me assustar? Será que era um jeito de me convencer a ir pro asilo? Uma ameaça vazia? Não. A voz dele tinha sido firme demais, segura demais. Ele não estava blefando. Aí eu lembrei. A procuração. Faz uns 6 meses, logo depois que a Lourdes morreu, o Rodrigo apareceu aqui. Eu estava mal, muito mal. Não conseguia dormir direito, não conseguia comer. A casa estava uma bagunça porque eu não tinha mais vontade de cuidar de nada. E ele veio com aquela conversa. Pai, deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar das burocracias chatas. Faz uma procuração para mim. Assim eu resolvo essas coisas para o senhor e o senhor não precisa se preocupar. Na época, pareceu uma boa ideia. Eu estava cansado, estava triste, não queria lidar com papel, com banco, com essas coisas. E ele era advogado. Meu filho advogado. Eu confiei. A gente foi no cartório.
Ele levou os papéis já prontos. Eu assinei. Nem li direito. Ele explicou por cima, disse que era só para ele poder pagar conta, resolver coisa no banco, essas coisas do dia a dia. Eu assinei. Levantei da cadeira. Fui até o arquivo onde eu guardava as cópias dos documentos. Procurei. Onde é que estava aquela procuração? Eu tinha certeza que tinha guardado uma cópia. Achei. Lá no fundo da pasta. Dobrada. Peguei. Abri. Comecei a ler. E aí eu senti meu estômago revirar. Procuração com plenos poderes. Plenos poderes. Eu li de novo. E de novo. A procuração dava ao Rodrigo poderes para tudo. Para movimentar conta, para vender, para comprar, para transferir bens, para assinar contrato. Tudo. Ele podia fazer o que quisesse em meu nome. Minha mão começou a tremer. A folha de papel balançou. Ele podia ter transferido a casa para o nome dele? Não, isso não era possível. Para transferir imóvel precisa de escritura nova, de reconhecimento de firma, de um monte de coisa. Não é só assinar um papel e pronto. Mas ele era advogado. Ele sabia como fazer essas coisas. Ele tinha os contatos certos. Sentei de novo. Respirei fundo. Tentei pensar com calma. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez ele só tivesse dito aquilo para me assustar mesmo. Para me fazer aceitar o asilo sem reclamar. Olhei para o relógio. 3 da tarde. O Júnior morava aqui perto. Eu precisava falar com ele. Precisava saber se ele realmente concordava com essa história de asilo. Porque eu não acreditava. O Júnior sempre foi mais próximo de mim. Sempre foi mais humano. Peguei o telefone. Liguei. Tocou. Ninguém atendeu. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Júnior, preciso falar com você. É urgente, me liga. Esperei. 1 hora, 2 horas. Nada. Liguei para Daniela. Ela morava mais longe, numa cidade vizinha. Professora, casada, 2 filhos pequenos. A vida dela sempre foi corrida. Mas ela sempre dava um jeito de me ligar, de saber como eu estava. Tocou 3 vezes. Ela atendeu. Oi, pai. A voz dela estava estranha, distante. Filha, você tá sabendo dessa história de asilo? Silêncio do outro lado. Daniela? Tô sabendo, pai. Senti um aperto no peito. E você concorda com isso? Outro silêncio, mais longo. Pai, eu acho que talvez seja melhor mesmo. O senhor sozinho naquela casa grande? A gente fica preocupado. Preocupado? Daniela, eu tô bem. Eu não preciso ir para asilo. Pai, não fica nervoso. É que o Rodrigo falou que o senhor tem esquecido coisas, que deixou o fogão ligado, que não tá tomando remédio direito. Isso é mentira. Ele tá inventando isso. Pai, a voz dela ficou mais baixa. Ele é advogado. Ele sabe o que tá fazendo. E, sinceramente, eu não tenho como cuidar do senhor. Eu trabalho o dia todo, tenho os meninos, tenho a casa para cuidar. Não dá. Ela disse que não dava. Daniela, eu não tô pedindo para você cuidar de mim. Eu só quero ficar na minha casa, na casa que eu construí. É só isso que eu quero. Pai, eu tenho que desligar. Os meninos estão me chamando. A gente conversa depois, tá? Daniela, espera. Ela desligou. Fiquei olhando pro telefone. Minha filha tinha desligado na minha cara. Minha filha que eu criei, que eu segurei no colo quando era bebê, que eu consolei quando ela chorava, que eu levei na escola todo dia durante anos. Ela tinha desligado na minha cara. Tentei ligar pro Júnior de novo. Nada. Ele não atendia. A noite foi chegando. Eu não comi nada. Não tinha fome. Fiquei sentado no sofá, olhando para a televisão desligada, pensando. Pensando em como eu tinha chegado ali. Em como meus filhos tinham virado. Isso. Pessoas frias. Pessoas que olhavam para mim como se eu fosse um problema. Será que eu tinha sido um pai ruim? Será que eu tinha errado em alguma coisa? Não. Eu não tinha. Eu dei tudo para eles. Tudo. Amor, educação, exemplo, oportunidade. Trabalhei feito um condenado para que eles não passassem necessidade, para que tivessem uma vida melhor que a minha. E agora eles queriam me jogar num asilo. Deitei na cama tarde da noite. Não consegui dormir. Ficava revirando, pensando, lembrando. Lembrava de quando o Rodrigo era pequeno, do jeito que ele corria pela casa, do jeito que ele me abraçava quando eu chegava do trabalho. Pai, olha o que eu desenhei. Ele sempre foi esperto, sempre foi determinado. Mas quando foi que ele ficou
Duro. Quando foi que ele perdeu o coração? Ou será que eu nunca conheci meu filho de verdade? Domingo amanheceu. Tentei ligar para o Júnior de novo. Nada. Ele estava me evitando. Eu sabia. Fui até a casa do seu Mário, meu vizinho. Ele era aposentado também, uns 5 anos mais novo que eu. A gente sempre conversava no portão, tomava uma cerveja junto de vez em quando. Bati na porta. Ele abriu. Sebastião, que surpresa! Entra, entra! Entrei. A gente sentou na varanda. Ele ofereceu café. Aceitei. Seu Mário, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo. A visita do Rodrigo, a ameaça do asilo, a frase sobre a casa, a procuração. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Sebastião, isso é sério, muito sério. Se ele usou a procuração para transferir a casa, você foi passado para trás. Mas ele pode fazer isso? É legal? Legal? Não sei, mas possível, é. Procuração com plenos poderes dá margem para muita coisa. E se ele é advogado, ele sabe como mexer os pauzinhos. Senti um frio na espinha. O que eu faço? Seu Mário ficou pensando. Você precisa de um advogado. Um advogado de verdade que defenda você. Não adianta conversar com o Rodrigo. Ele não vai voltar atrás. Eu não tenho dinheiro para advogado. Tem a doutora Helena. Você lembra dela? Lembrava. Doutora Helena. Ela tinha sido cliente minha anos atrás. Eu reformei o escritório dela. A gente ficou amigo. Ela sempre dizia, Sebastião, qualquer coisa que você precisar, é só me procurar. Mas fazia anos que eu não falava com ela. Acha que ela me atenderia? Só tem um jeito de saber. Seu Mário pegou o telefone dele. Deixa eu procurar o contato dela aqui. E foi assim que eu descobri que talvez ainda houvesse uma saída. Domingo à tarde eu liguei para o número que o seu Mário me passou. A doutora Helena. Minha mão estava suando quando apertei o botão de ligar. Tocou, tocou, tocou. Atendeu. Alô? A voz dela era a mesma. Firme, segura. Doutora Helena, aqui é o Sebastião. Sebastião Ferreira. A senhora se lembra de mim? Silêncio curto. Sebastião, claro que eu lembro. O homem que reformou meu escritório e deixou tudo impecável. Como o senhor está? Respirei fundo. Doutora, eu estou precisando de ajuda. Uma ajuda séria. A voz dela mudou de tom. Ficou profissional. Me conta, o que aconteceu? Contei tudo de novo. A procuração, a ameaça do asilo, a frase do Rodrigo sobre a casa ser dele agora. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos. Sebastião, o senhor está em casa agora? Tô. Eu vou até aí. Me passa o endereço. Preciso ver essa procuração pessoalmente. Meia hora depois, ela estava tocando a campainha. Abri a porta. Ela tinha envelhecido, claro. Cabelos mais brancos, algumas rugas a mais. Mas os olhos continuavam aqueles. Olhos atentos, inteligentes. Entramos, sentamos na sala. Mostrei a procuração. Ela pegou, leu, releu. A expressão dela foi ficando mais séria. Sebastião, isso aqui é uma bomba. É ruim assim? Plenos poderes. Ele pode fazer praticamente qualquer coisa em seu nome, inclusive transferir bens. Senti meu estômago afundar. Então ele pode mesmo ter transferido a casa? Pode. E se ele fez, vai ter registro no cartório. A gente precisa verificar isso urgentemente. Como? Segunda-feira de manhã, eu vou no cartório de registro de imóveis. Vou pedir uma certidão atualizada da sua casa. Aí a gente vai saber se ele realmente fez alguma coisa ou se tá só blefando. E se ele fez? Se ele transferiu mesmo? Ela me olhou nos olhos. Aí a gente entra com um processo. Anulação de escritura por vício de consentimento. O senhor assinou a procuração num momento de vulnerabilidade, logo após a morte da sua esposa. Ele se aproveitou disso. E transferir um bem desse valor sem o senhor ter real consciência do que estava assinando é abuso. Mas isso dá certo? A justiça vai me dar razão? Sebastião, eu não vou mentir para o senhor. Vai ser uma briga, vai demorar. E vai ser doloroso, porque é seu filho do outro lado. Mas se a gente tiver provas, se a gente conseguir mostrar que houve má fé, a gente tem chance. Chance. Não era certeza, mas era alguma coisa. E quanto você cobra, doutora? Ela balançou a cabeça. O senhor reformou meu escritório e não quis cobrar o valor justo. Disse que era amizade. Lembra? Pois então.
Agora sou eu que vou retribuir a amizade. Pode deixar comigo. Senti os olhos arderem. Fazia tempo que alguém não era gentil comigo daquele jeito. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Mas Sebastião, tem uma coisa. Amanhã é segunda. A van que ele falou, ela vai vir? Gelei. Ele disse que sim, 9 da manhã. O senhor vai ir? Como assim? O senhor vai entrar naquela van e ir pro asilo? Olhei para ela sem entender. Eu não sei. Ele disse que tá tudo acertado, que eu não tenho escolha. Sebastião. Ela se inclinou para frente. O senhor tem escolha. Sempre tem. Ele não pode te obrigar a entrar numa van. Ele não pode te obrigar a sair da sua casa. O senhor é um homem adulto, capaz, lúcido. Ele não tem autoridade para te internar à força. Mas ele disse que eu não tenho condição, que eu esqueci o fogão ligado, que... Isso é mentira? Verdade? Parei. Pensei. Eu não sei. Eu não lembro de ter esquecido o fogão. Mas... será que eu esqueci mesmo e não lembro? Sebastião, o senhor se sente confuso? Esquece coisas importantes? Tem dificuldade para se cuidar? Não. Eu dirijo. Vou no mercado. Cuido da casa. Pago minhas contas. Então o senhor tá lúcido. E não tem que ir para asilo nenhum se não quiser. A voz dela era firme, segura. E aquilo me deu uma força que eu não sentia fazia dias. Mas e se ele vier com a polícia? Com alguém? Ele não vai vir com polícia. Porque não tem ordem judicial, não tem nada. Ele tá te pressionando psicologicamente. Tá te fazendo acreditar que você não tem escolha. Mas tem. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Amanhã de manhã, ela continuou. Quando a van chegar, o senhor não abre a porta. Não atende. Deixa tocar a campainha à vontade. E me liga. Eu venho pra cá se precisar. E se o Rodrigo vier? Se ele vier, o senhor diz que não vai. Simples assim. E se ele insistir, o senhor me liga. Eu falo com ele. Ela ficou mais um pouco. Conversamos sobre os próximos passos. Ela ia no cartório segunda de manhã. Ia verificar a situação da casa. Depois a gente se falava de novo. Quando ela foi embora, eu fiquei um pouco mais aliviado. Não completamente, mas um pouco. Porque agora eu tinha alguém do meu lado. Tentei dormir naquela noite de domingo. Não consegui muito. Ficava pensando no que ia acontecer de manhã. Será que o Rodrigo ia aparecer? Será que ia ter briga? Será que eu tinha coragem de dizer não? Levantei cedo. 5:30 da manhã. Fiz café. Sentei na cozinha. Esperei. 8:30. A campainha tocou. Olhei pelo vitrô da porta. Era o Rodrigo. Sozinho. Terno cinza. Pasta de couro na mão. Respirei fundo. Abri a porta. Bom dia, pai. Bom dia. A van chega em meia hora. O senhor já arrumou as coisas? Olhei para ele. Pro meu filho. Pro homem que eu tinha criado. Eu não vou. Ele piscou. Como assim não vai? Eu não vou pro asilo, Rodrigo. O rosto dele endureceu. Pai, a gente já conversou sobre isso. Já tá tudo acertado. Você acertou. Eu não. E eu não vou. Ele deu um passo para dentro. Eu não saí da frente. Pai, não começa. O senhor sabe que precisa de cuidados. Não adianta ser teimoso. Eu não sou teimoso. Eu só não quero sair da minha casa. Essa casa não é mais sua. Ele soltou. Frio. Direto. O que você fez, Rodrigo? Ele me olhou. E sorriu. Um sorriso pequeno. Cínico. Eu fiz o que era necessário. Usei a procuração. Transferi a casa pro meu nome. Legalmente ela é minha. E eu vou vender. Já tenho comprador. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você não pode fazer isso. Posso. E fiz. E não adianta chorar. Não adianta reclamar. O senhor assinou a procuração. Deu plenos poderes para mim. A culpa é sua. Eu confiei em você. E eu fiz o melhor para todo mundo. Pro senhor, para mim, para minha família. Pro senhor não tá fazendo nada de bom, Rodrigo. Você tá me jogando na rua. Tô te colocando num lugar onde vão cuidar de você. É diferente. A van buzinou lá fora. Chegou, vamos. Eu não vou. Ele cerrou os dentes. Pai, não me obriga a fazer isso na marra. Você não pode me obrigar a nada. Eu sou um homem adulto. Eu decido onde eu moro. O senhor não tem mais casa. A casa é minha. O senhor tá morando aqui porque eu tô deixando. Mas agora eu não deixo mais. Então, ou o senhor vai pro asilo por bem, ou eu chamo alguém para te tirar daqui. Minha voz tremeu. Você virou isso, Rodrigo? Você virou esse homem?
Ele não respondeu. Só ficou me encarando. A van buzinou de novo. Última chance, pai. Olhei para ele, pro filho que eu não conhecia mais, e disse, com a voz mais firme que consegui: não. Ele ficou parado por uns segundos. Depois pegou o celular. Discou. Pode ir embora. Ele não vai. Desligou. Guardou o celular. Me olhou com raiva, com desprezo. O senhor vai se arrepender disso. E foi embora. Eu fechei a porta. Encostei nela. E aí eu desabei. Chorei. Chorei como não chorava desde o enterro da Lourdes. Porque eu tinha acabado de perder meu filho. Passei o resto da segunda-feira sentado no sofá. Não comi. Não atendi telefone. Só fiquei ali, olhando para a parede, tentando entender como minha vida tinha virado aquilo. Às 3 da tarde, a doutora Helena ligou. Sebastião, eu preciso que o senhor venha aqui no escritório. Agora. A voz dela estava séria, pesada. Doutora, é ruim? Vem. A gente conversa pessoalmente. Peguei a chave do carro. Dirigi até o escritório dela. As mãos tremiam no volante. Eu já sabia. Eu já sabia o que ela ia me dizer. Mas uma parte de mim ainda tinha esperança. Esperança que tudo fosse mentira. Que o Rodrigo tivesse só me assustado. Cheguei. Subi. A secretária me levou direto para a sala dela. Doutora Helena estava sentada na mesa com uns papéis na frente. Quando eu entrei, ela levantou. Senta, Sebastião. Sentei. Ela pegou um dos papéis, me entregou. Certidão atualizada do seu imóvel. Peguei. Li. E pronto. Tava ali, preto no branco. Proprietário: Rodrigo Ferreira dos Santos. Data da transferência: 3 semanas atrás. 3 semanas. Ele tinha feito isso 3 semanas atrás e não tinha me dito nada. Tinha vindo aqui, tinha almoçado comigo, tinha conversado comigo como se nada tivesse acontecido. E o tempo todo a casa já não era mais minha. Ele pode fazer isso? É legal? Doutora Helena suspirou. Tecnicamente, sim. A procuração dava plenos poderes. Ele pode alegar que estava agindo em seu melhor interesse, que o senhor não tinha condições de cuidar do imóvel sozinho, que era melhor passar para o nome dele para facilitar as coisas. Mas isso não está certo. Eu nunca quis vender. Eu nunca quis sair de lá. Eu sei. E é por isso que a gente vai entrar com uma ação. Ela pegou outro papel. Ação de anulação de escritura por abuso de procuração e vício de consentimento. Vamos alegar que o senhor assinou a procuração em estado de vulnerabilidade emocional logo após a morte da sua esposa, que não tinha intenção de transferir a propriedade e que o Rodrigo se aproveitou disso para se beneficiar. Isso vai funcionar? Ela me olhou direto nos olhos. Sebastião, eu vou ser honesta com o senhor. Vai ser difícil. Procuração com plenos poderes é uma ferramenta legal. O juiz vai questionar por que o senhor assinou sem ler, por que confiou. E o Rodrigo, sendo advogado, vai ter argumentos. Vai dizer que fez isso pensando no bem do senhor. Vai trazer testemunhas dizendo que o senhor não tinha condições. Vai tentar te pintar como um velho senil. Senti a raiva subir. Eu não sou senil. Eu sei. Mas ele vai tentar provar que sim. E para ganhar essa briga, a gente precisa provar o contrário. Precisa mostrar que o senhor está lúcido, que está bem, que tem capacidade de cuidar de si mesmo. Como? Laudos médicos, testemunhas, pessoas que convivem com o senhor e podem atestar que o senhor está bem. Seus outros filhos, por exemplo. Balancei a cabeça. Eles não vão me ajudar. Tem certeza? A Daniela desligou na minha cara quando eu liguei. O Júnior não atende minhas ligações. Eles estão do lado do Rodrigo. E amigos? Vizinhos? Tem o seu Mário. Meu vizinho. Ele sempre está comigo. Ótimo. Ele pode testemunhar. Alguém mais? Pensei. Tinha o pessoal da igreja que eu frequentava de vez em quando. Tinha o dono do mercadinho onde eu comprava. Tem o Dr. Renato, meu médico. Eu consulto com ele faz anos. Perfeito. A gente vai precisar de um laudo dele atestando que o senhor está lúcido e capaz. Ela anotou tudo num bloquinho. Sebastião, eu vou dar entrada nessa ação ainda essa semana. Mas o senhor precisa entender uma coisa. Processo demora. Pode levar meses, até mais de 1 ano. E enquanto isso, ele vai me tirar de lá? Vai vender a casa? Eu vou pedir uma liminar. Uma ordem para impedir a venda até o processo ser julgado. E vou pedir que o senhor tenha direito de permanecer no imóvel enquanto isso. E se o juiz não aceitar?
Ela ficou em silêncio por uns segundos. Aí fica complicado. Saí do escritório dela com o coração apertado. Voltei para casa. Aquela casa que agora tinha o nome do meu filho nos papéis. Entrei. Fechei a porta. Olhei para a sala. Para o sofá onde eu e a Lourdes assistíamos novela. Para a mesa onde a gente comia junto. Para tudo que era meu, que era nosso. E agora não era mais. Fui até o quarto. Sentei na cama. Peguei a foto da Lourdes que estava no criado mudo. Olhei para ela. O que eu faço, meu amor? O que eu faço? Ela sorria na foto. Aquele sorriso dela que iluminava qualquer ambiente. E foi aí que eu lembrei de uma coisa que ela sempre dizia. Sebastião, você é um homem de luta. Você nunca desistiu de nada na vida. Não vai ser agora que você vai começar. Ela estava certa. Eu tinha construído aquela casa tijolo por tijolo. Tinha trabalhado a vida inteira para ter aquilo. Tinha criado meus filhos ali. Tinha vivido minha vida ali. E eu não ia deixar o Rodrigo tirar isso de mim sem lutar. Liguei para o Dr. Renato. Expliquei a situação. Pedi o laudo. Ele disse que ia fazer. Que ia me ajudar. Liguei para o seu Mário. Contei tudo. Ele disse que ia testemunhar. Que ia fazer o que fosse preciso. Aos poucos eu fui juntando as peças. E quando deitei naquela noite, eu não estava mais destruído. Eu estava com raiva. Uma raiva boa. A raiva de quem não vai desistir. Na quarta-feira, o Rodrigo apareceu de novo. Dessa vez com a Camila e mais um homem que eu nunca tinha visto. Um cara alto, de terno preto, pasta executiva na mão. Eles tocaram a campainha. Eu abri, mas fiquei na porta. Não deixei eles entrarem. Pai, esse aqui é o Dr. Márcio. Ele é psiquiatra. Veio fazer uma avaliação do senhor. O Rodrigo falou aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eu fosse obrigado a aceitar. Avaliação? Eu não preciso de avaliação nenhuma. Olhei para o tal psiquiatra. Para o Rodrigo. Para Camila com aquele sorriso falso. Pai, é só uma conversa rápida. Para a gente ter certeza que o senhor está bem. Que tem condições de ficar sozinho aqui. A voz do Rodrigo era tranquila. Mas eu via a intenção por trás. Ele queria um laudo dizendo que eu era louco. Que eu não tinha capacidade. Assim ele justificava tudo o que tinha feito. Eu não vou conversar com psiquiatra nenhum. Pode ir embora. Comecei a fechar a porta. O Rodrigo colocou o pé na frente, impedindo. Pai, o senhor está dificultando as coisas. Se o senhor não colaborar, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. Que medidas? Você já roubou minha casa. O que mais você vai fazer? Minha voz saiu alta. Não me importei. A Camila se intrometeu. Seu Sebastião, não precisa ficar nervoso. A gente só quer o melhor para o senhor. O senhor tem que entender que... Eu não tenho que entender nada. Vocês saiam da minha porta. Agora. Falei olhando direto nos olhos dela. Ela deu um passo para trás. O psiquiatra já estava desconfortável. O Rodrigo cerrou os dentes. Tá bom, pai. Mas o senhor vai se arrepender. Eu vou provar na justiça que o senhor não tem condições. E aí sim o senhor vai pro asilo, querendo ou não. Ele tirou o pé. Eu fechei a porta na cara dos três. Tranquei. Encostei nela, respirando fundo. As mãos tremiam de raiva. Liguei para a doutora Helena na mesma hora. Contei o que tinha acontecido. Ele está tentando construir um caso de interdição, Sebastião. Quer te declarar incapaz. Aí ele fica com tudo e ainda por cima se livra de qualquer responsabilidade. A voz dela estava preocupada. Ele pode conseguir? Só se ele tiver provas. E pelo jeito, o senhor não deu chance para ele conseguir hoje. Foi esperto. Mas, Sebastião, a gente precisa acelerar. Vou dar entrada na ação amanhã mesmo. E o senhor precisa ir no Dr. Renato urgente. Conseguir aquele laudo. Vou ligar para ele agora. Liguei. Marquei para sexta-feira. O Dr. Renato foi muito solícito. Disse que ia me atender e ia fazer o laudo com o maior prazer. Na quinta-feira de manhã, quando fui buscar o pão na padaria, percebi que o pessoal estava me olhando diferente. A dona Célia, que sempre foi simpática comigo, desviou o olhar quando eu entrei. O rapaz do caixa ficou quieto, sem aquele papo de sempre. Comprei o pão e saí. Estranhei, mas não dei muita importância. Mais tarde, o seu Mário veio me visitar. Sentou comigo na varanda e ele estava com uma cara fechada. Sebastião, eu preciso te contar uma coisa. O Rodrigo está espalhando boato pela cidade. Boato? Que boato? Que você tá senil, que deixa o fogão ligado, que anda na rua de pijama,
que esquece o próprio nome. Mentira atrás de mentira. O seu Mário balançou a cabeça revoltado. Sentiu o sangue ferver. Ele tá fazendo isso pra quê? Pra te desacreditar. Pra quando chegar na justiça, ele ter testemunha dizendo que você realmente tá mal. É uma estratégia suja, mas eficaz. E o pessoal tá acreditando? Alguns sim, outros não. Mas a semente da dúvida já foi plantada. E você sabe como é cidade pequena. Fofoca se espalha rápido. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo. Meu filho não estava só roubando minha casa. Ele estava destruindo minha reputação, meu nome, tudo que eu construí em 73 anos de vida. Seu Mário, eu tô cansado. As palavras saíram sozinhas. Eu tô velho, tô sozinho. E agora todo mundo vai achar que eu sou louco. Será que eu não devia só aceitar? Ir pro asilo e acabar com isso? O seu Mário me olhou sério. Sebastião, se você desistir agora, ele vence. E não é só sobre a casa, é sobre dignidade, sobre justiça. Você acha que seu filho merece ficar com o que você construiu? Depois de tudo que ele fez? Olhei para o meu vizinho, para o único amigo que tinha sobrado. Não, ele não merece. Então não desiste. Sexta-feira eu fui na consulta com o Dr. Renato. Ele me examinou, fez uns testes, conversou comigo por quase 2 horas. No final, ele imprimiu o laudo e me entregou uma cópia. Sebastião, você está plenamente lúcido e capaz, sem nenhum sinal de demência ou perda de capacidade cognitiva. Tá tudo aqui no laudo, e se precisar eu testemunho na justiça. Obrigado, doutor. De verdade. Não me agradeça. Eu sei quem você é. Conheço você faz 15 anos. E o que seu filho está fazendo é uma covardia. Levei o laudo para a doutora Helena. Ela leu e sorriu. Perfeito. Com isso a gente tem argumento forte. Montei a petição inicial. Segunda-feira eu protocolo. Finalmente eu senti uma pontinha de esperança. Talvez eu conseguisse reverter aquilo. Talvez a justiça fosse feita. No sábado de manhã, a campainha tocou cedo. Abri achando que era o seu Mário. Era a Daniela, minha filha. Fazia semanas que eu não via ela. Ela estava com uma cara cansada, triste. Oi, pai. Daniela, entra, filha. Ela entrou. A gente sentou na sala. Ficamos em silêncio por uns segundos. Até que ela falou. Pai, eu vim pedir desculpas. A voz dela tremia. Eu não sabia que o Rodrigo tinha feito aquilo. Eu achei que era só a história do asilo. Mas aí eu descobri. Descobri que ele transferiu a casa. Que ele está espalhando mentiras sobre o senhor. E eu fiquei com vergonha. Olhei para minha filha. Para os olhos dela cheios de lágrima. Você concorda com ele? Não, pai. Nunca concordei. Mas eu sou covarde. Eu tive medo de enfrentar o Rodrigo. Ele é agressivo, é manipulador. E eu só queria paz. Mas eu estava errada. Muito errada. Segurei a mão dela. E o Júnior? O Júnior também não concorda. Mas ele está com medo do Rodrigo. Medo de perder o emprego na construtora. O Rodrigo ameaçou ele. Meu coração apertou. Daniela, eu preciso da sua ajuda. Eu sei, pai. E eu vou te ajudar. Vou testemunhar. Vou fazer o que for preciso. E foi naquele momento, naquele exato momento, que eu soube. Eu não estava sozinho. A Daniela ficou comigo o resto daquele sábado. A gente conversou muito. Ela me contou coisas que eu não sabia. Coisas que me deixaram ainda mais revoltado, mas que também me deram munição para a luta que estava por vir. Pai, o Rodrigo sempre foi assim, desde pequeno. Lembra quando ele pegou o dinheiro da minha caixinha de moedas e disse que tinha sido o Júnior? Lembra quando ele rasgou meu caderno de desenhos e culpou o cachorro? Ela olhava para mim com tristeza. A gente sempre achou que era coisa de criança, mas não era. Ele sempre foi calculista, manipulador, e a Camila é pior que ele. Como assim? Foi ideia dela, pai. A história da procuração, da transferência, tudo. Ela viu que o senhor ficou vulnerável depois que a mãe morreu, e ela convenceu o Rodrigo a fazer isso. Ela sempre reclamou que a gente ia herdar tudo igual quando o senhor morresse. Dizia que não era justo, que o Rodrigo era o mais velho, era advogado, merecia mais. Senti o estômago revirar. Então tinha sido planejado, friamente planejado. E ele simplesmente aceitou? Pai, o Rodrigo ama dinheiro mais do que ama qualquer pessoa.
Sempre amou. Ele se casou com a Camila porque a família dela tem grana. Ele trabalha 60 horas por semana porque quer ser rico. E quando ela falou que dava para pegar a casa do senhor de forma legal, ele não pensou duas vezes. Fiquei em silêncio, processando. Meu filho não era só ganancioso, ele era cruel, desumano. Daniela, você sabe de mais alguma coisa que possa me ajudar? Ela hesitou, mordeu o lábio. Então falou. Pai, eu ouvi uma conversa deles. Foi no almoço de família, uns 2 meses atrás. O senhor não estava lá porque disse que não estava se sentindo bem. Eles estavam na cozinha e eu passei perto. Ouvi a Camila falando pro Rodrigo. Quando a gente vender a casa dele, a gente compra aquele apartamento na praia. Vai dar certinho. E o Rodrigo riu. Ele riu, pai. Minha mão fechou em punho. Eles já estavam contando com o dinheiro da venda. Sim, e tem mais. Eles já mostraram a casa pra gente, pro comprador. Faz uma semana, um empresário daqui da região ofereceu 800 mil reais. 800 mil. Minha casa valia 800 mil reais. E eles iam embolsar tudo. Daniela, eu preciso que você conte isso pra minha advogada. Tudo. Cada detalhe. Eu conto, pai. Eu prometo. Na segunda-feira, a doutora Helena protocolou a ação. Ação de anulação de transferência de propriedade por abuso de procuração e vício de consentimento. Pediu liminar para impedir a venda do imóvel e garantir meu direito de continuar morando ali. A Daniela foi até o escritório e deu seu depoimento. Tudo registrado, gravado, documentado. Sebastião, agora é esperar. O juiz tem até 5 dias para analisar o pedido de liminar. Se ele conceder, a casa não pode ser vendida até o fim do processo. Se ele negar, aí fica mais complicado. A doutora Helena era sempre direta comigo. Eu preferia assim. Preferia saber a verdade, por mais dura que fosse. E se ele negar? Aí a gente apela. E enquanto isso, a gente reza para o Rodrigo não conseguir vender rápido. Nos dias seguintes, a tensão era insuportável. Eu não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite, suando frio, achando que ia ouvir a campainha e ver o Rodrigo com um oficial de justiça me tirando de casa à força. Mas não aconteceu nada. Nem sinal dele. Nem telefonema, nem visita. Nada. Silêncio total. E aquilo me assustava mais do que qualquer ameaça. Na quinta-feira, a doutora Helena me ligou. A voz dela estava animada. Sebastião, o juiz concedeu a liminar. A casa não pode ser vendida. E o senhor tem direito de permanecer no imóvel até o julgamento final. Eu não acreditei. Sério? Ele realmente concedeu? Sim. E olha, ele escreveu uma decisão bem fundamentada. Disse que há indícios de abuso de direito e que o senhor não pode ser privado da moradia sem o devido processo legal. É uma vitória parcial, mas é muito importante. Sentei na cadeira da cozinha. Senti as lágrimas virem. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Não me agradeça ainda. A guerra não acabou. Mas ganhamos uma batalha importante. Liguei para o seu Mário. Contei. Ele gritou de alegria do outro lado da linha. Eu sabia que você ia conseguir, Sebastião. Liguei para Daniela. Ela chorou no telefone. Chorou de felicidade. Eu tô tão orgulhosa do senhor, pai. Tão orgulhosa. Mas eu sabia que o Rodrigo não ia aceitar aquilo quieto. E eu estava certo. Na sexta-feira à noite, o Júnior apareceu na minha casa. Ele estava nervoso, olhando para trás toda hora, como se tivesse medo de ser seguido. Entrou rápido e fechou a porta. Pai, eu preciso te contar uma coisa. E o senhor não pode dizer para ninguém que fui eu que contei. Júnior, o que foi? Ele respirou fundo. O Rodrigo está planejando alguma coisa. Ele está furioso por causa da liminar. Eu ouvi ele falando com a Camila. Eles vão tentar te incriminar de alguma forma. Vão inventar alguma coisa para mostrar que o senhor é perigoso ou incapaz. Inventar o quê? Eu não sei. Mas o Rodrigo falou que ia dar um jeito. E quando ele fala assim, eu fico com medo, pai. Ele é capaz de qualquer coisa. Olhei para o meu filho mais novo. Para o menino que sempre foi mais quieto, mais sensível. Ele estava tremendo. Júnior, por que você não veio antes? Por que deixou chegar até aqui? Ele abaixou a cabeça. Porque eu sou fraco, pai. Porque eu tenho medo do Rodrigo desde criança. Ele sempre me controlou. Sempre me ameaçou. E eu nunca tive coragem de enfrentar ele. Mas agora eu tô vendo o que ele tá fazendo com o senhor. E eu não posso mais ficar calado.
Abracei meu filho. Obrigado por me avisar. Quando ele foi embora, fiquei pensando. O Rodrigo ia tentar alguma coisa. E eu precisava estar preparado. Liguei para a doutora Helena. Contei o que o Júnior tinha dito. Sebastião, instala câmeras. Na porta, na sala, na cozinha. Se ele tentar invadir ou fazer alguma coisa, a gente precisa de prova. No sábado de manhã, o seu Mário me ajudou a instalar 3 câmeras. Uma na porta da frente, uma na sala, uma na cozinha. Câmeras simples, dessas que grava direto no celular. Mas funcionavam. E então, eu esperei. Porque eu sabia que o Rodrigo ia aparecer. E quando ele aparecesse, eu estaria pronto. O Rodrigo apareceu na terça-feira. Eu estava na sala, assistindo o jornal, quando ouvi o barulho do portão. Olhei pela janela. Era ele. Sozinho dessa vez. Sem a Camila. Sem advogado. Sem ninguém. Vinha caminhando devagar, com as mãos nos bolsos, aquela cara de quem tá tranquilo. Mas eu conhecia aquele jeito. Ele só fingia calma quando estava planejando alguma coisa. Fui até a porta. Não abri. Falei através dela. O que você quer, Rodrigo? Pai, abre a porta. A gente precisa conversar. A voz dele estava diferente, mais suave, quase amigável. A gente não tem nada para conversar. Pai, por favor, eu vim aqui em paz. Eu quero resolver isso. Sem briga, sem processo, sem advogado. Só eu e o senhor. Pai e filho. Como sempre deveria ter sido. Hesitei. Será que ele estava sendo sincero? Será que ele finalmente tinha percebido o tamanho da besteira que tinha feito? Olhei para o celular. A câmera estava ligada, gravando tudo. Se ele tentasse alguma coisa, ia ficar registrado. Abri a porta. Ele entrou. A gente foi para a sala. Sentou no sofá. Eu fiquei de pé. Não queria dar a sensação de que estava tudo bem, porque não estava. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei que fui longe demais. A Camila, ela me influenciou. Me fez acreditar que era o melhor para o senhor, para o futuro, para a família. Mas eu estava errado. Ele falava olhando para mim, com aqueles olhos que pareciam sinceros. Mas eu não acreditei, nem por um segundo. Você não errou, Rodrigo. Você me roubou. Planejou, executou e ainda tentou me mandar para um asilo. Isso não é erro. Isso é maldade. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E eu vim aqui para consertar. Eu quero devolver a casa para o senhor. Gelei. Devolver? Sim. Eu vou assinar a transferência de volta. A casa volta para o nome do senhor. Sem custo, sem condição. Só tem uma coisa que eu preciso pedir. Pronto. Ali estava a armadilha. Eu sabia. O quê? Que o senhor retire o processo. Que a gente encerre isso aqui, em família, sem envolver a justiça, sem manchar meu nome. Eu sou advogado, pai. Se isso vazar, se o pessoal do meu escritório descobrir que eu tô sendo processado pelo próprio pai, minha carreira acaba. Então era isso. Ele não estava arrependido. Ele estava com medo. Medo de perder a reputação, os clientes, o status. E por que eu deveria confiar em você? Você já me enganou uma vez. Porque eu sou seu filho. Porque, no fundo, o senhor sabe que eu não sou um monstro. Eu errei, eu admito. Mas eu ainda sou seu filho. E o senhor é meu pai. Ele se levantou. Deu um passo na minha direção. Pai, me dá uma chance de consertar isso. Por favor. Fiquei olhando para ele. Para o homem que eu não reconhecia mais. E então falei. Não. Ele piscou. O quê? Não. Eu não vou retirar o processo. E eu não confio mais em você. A expressão dele mudou. A máscara caiu. A cara ficou dura, fria. O senhor vai se arrepender disso. Vai embora, Rodrigo. Ele ficou parado por uns segundos. Depois sorriu. Um sorriso que me deu arrepio. Tudo bem, pai. Se é assim que o senhor quer, então que seja. Ele virou e foi em direção à porta. Mas antes de sair, parou. Ah, pai. O senhor lembra daquele dia que eu disse que o senhor deixou o fogão ligado? Lembro. E era mentira. Não era não. Ele me olhou por cima do ombro. Eu liguei o fogão. E deixei ligado de propósito. Para depois dizer que foi o senhor. E saiu. Bateu a porta. Fiquei ali, parado, processando o que ele tinha acabado de admitir. Ele tinha armado. Tinha entrado na minha casa, ligado o fogão, e depois usado aquilo como prova de que eu era incapaz. Que tipo de filho faz isso? Que tipo de ser humano faz isso? Peguei o celular. Liguei para a doutora Helena. Contei tudo.
E a câmera gravou tudo. Tá tudo aqui. Ele admitindo que armou, que mentiu. Sebastião, isso é ouro. Manda esse vídeo pra mim agora. A gente vai usar isso no processo. Isso muda tudo. Mandei. Ela assistiu e me ligou de volta em 5 minutos. Perfeito. Com isso a gente prova a má-fé. Prova que ele manipulou a situação desde o começo. O juiz vai adorar ver isso. Naquela noite eu mal dormi, não de medo, mas de raiva, de revolta. Como é que um pai cria um filho e esse filho vira um monstro desses? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Ou será que não foi falha minha? Será que tem gente que nasce ruim mesmo, sem coração, sem alma? Na manhã seguinte, quarta-feira, a doutora Helena me ligou cedo. Sebastião, aconteceu uma coisa. O Rodrigo deu entrada num pedido de interdição. Ele quer te declarar incapaz. Mas ele não pode fazer isso. Eu tenho o laudo do doutor Renato. Eu sei, mas ele arranjou outro laudo, de um psiquiatra que nunca te viu, mas que assinou um documento dizendo que o senhor apresenta sinais de demência senil e perda de capacidade cognitiva. Como? Ele nem me examinou. Laudo falso, Sebastião. Comprado. E infelizmente isso acontece. Mas a gente vai derrubar. Vou pedir perícia judicial. Um perito do próprio tribunal vai te examinar. E aí sim a gente vai ter um laudo imparcial. E enquanto isso, o senhor não assina nada. Não aceita convite dele para ir em lugar nenhum. Não fica sozinho com ele, entendeu? Entendi. Desliguei. Olhei pela janela. O dia estava bonito. Sol brilhando, pássaros cantando. Mas eu não sentia nada daquilo. Só sentia o peso. O peso de estar lutando contra o próprio sangue. De ter que provar que eu não era louco. Que eu não era incapaz. Que eu ainda era um homem digno de respeito. E foi naquele momento que eu percebi uma coisa. Eu não estava lutando só pela casa. Eu estava lutando pela minha dignidade. Pelo meu nome. Pela minha vida. E eu não ia deixar o Rodrigo tirar isso de mim. Não sem lutar até o fim. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente não pode desistir. Não quando a luta é justa. Não quando a verdade está do nosso lado. E a verdade estava do meu lado. Agora era só questão de tempo até a justiça ser feita. A perícia judicial foi marcada para dali 2 semanas. 2 semanas que pareceram 2 anos. Eu passava os dias na expectativa, nervoso, revisando tudo na cabeça. O perito ia vir, ia me examinar, ia conversar comigo. E daquilo ia depender tudo. Se ele dissesse que eu era capaz, eu continuava com meus direitos. Se ele dissesse que eu não era, o Rodrigo ganhava. Simples assim. Mas enquanto eu esperava, a doutora Helena não ficou parada. Ela estava investigando. E numa sexta-feira, ela me ligou com uma notícia que mudou tudo. Sebastião, senta aí. Eu descobri uma coisa muito interessante sobre a Camila. A voz dela tinha um tom de quem acabou de achar uma pepita de ouro. O que foi? Ela tem dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito estourado, empréstimos, financiamentos atrasados. Tá devendo quase 300 mil reais. Fiquei em silêncio, processando. E tem mais. O escritório do Rodrigo também não tá bem das pernas. Ele perdeu alguns clientes grandes nos últimos meses. Tá com dificuldade para pagar as contas do escritório. E a escola dos filhos deles, que é particular e caríssima, tá com 3 mensalidades atrasadas. Aí tudo fez sentido. Não era só ganância, era desespero. Eles precisavam de dinheiro, urgente. E a minha casa era a solução. Como você descobriu isso? Eu tenho meus contatos, Sebastião. E quando a gente mexe um pouco, sempre acha sujeira. E olha, tem mais uma coisa. Eu consegui o contrato preliminar de venda da sua casa. O comprador ia pagar 800 mil, mas o Rodrigo ia receber só 600. Os outros 200 iam direto para os credores da Camila. Ele estava usando a casa para pagar as dívidas dela. Senti a raiva subir de novo. Então ele ia me jogar na rua para pagar conta de cartão de crédito da mulher dele? Exatamente. E isso, Sebastião, é um argumento fortíssimo no processo. Mostra o motivo real da transferência. Mostra que não tinha nada a ver com cuidado ou preocupação. Era interesse financeiro puro. E o juiz vai considerar isso? Vai, e muito. Principalmente junto com aquele vídeo onde ele confessa que armou para você. A gente está construindo um caso sólido. No dia da perícia, o Dr. Fernando chegou às 9 da manhã. Era um homem sério, uns 50 anos, jaleco branco,
maleta de médico na mão. Ele entrou, cumprimentou e foi direto ao ponto. Senhor Sebastião, eu vou fazer alguns testes com o senhor. Perguntas, exercícios simples. É só para avaliar suas funções cognitivas. Fique tranquilo. A voz dele era calma, profissional. Ele fez perguntas sobre datas, sobre onde eu morava, sobre minha família. Pediu para eu fazer contas simples, para desenhar um relógio, para repetir palavras. Conversou comigo sobre minha rotina, sobre como eu cuidava da casa, sobre o que eu fazia no dia a dia. Durou quase 3 horas. No final, ele guardou as anotações, me agradeceu e foi embora. Eu fiquei ali, na sala, sem saber se tinha ido bem ou mal, sem saber o que ele tinha achado de mim. Uma semana depois, a doutora Helena me ligou. Eu estava tomando café quando o telefone tocou. Atendi com a mão tremendo. Sebastião, o laudo saiu. E, plenamente capaz. Sem sinais de demência, sem perda cognitiva, sem nada. O perito escreveu que o senhor apresenta lucidez total e plena capacidade de gerir sua própria vida e seus bens. Sentei na cadeira. Senti as lágrimas virem. Sério? Sério. E olha, ele ainda escreveu no laudo que achou estranho o laudo anterior apresentado pelo Rodrigo, porque não há nenhuma evidência clínica que justifique um diagnóstico de demência. Ele praticamente acusou o outro médico de ter feito um laudo falso. Então eu ganhei? Calma. Ainda falta da audiência. Mas Sebastião, com esse laudo, com o vídeo, com o depoimento da Daniela, com as provas das dívidas da Camila, a gente está muito bem posicionado. Muito bem mesmo. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Eu, a doutora Helena, a Daniela, o seu Mário, todo mundo ia estar lá. Do outro lado, o Rodrigo, a Camila e o advogado deles. Ia ser o confronto final, o momento da verdade. Nos dias que antecederam a audiência, eu me preparei. Mentalmente, emocionalmente. Eu sabia que ia ser difícil, que ia ter que olhar para o meu filho nos olhos e ouvir ele mentir, manipular, tentar me desacreditar. Mas eu também sabia que eu tinha a verdade do meu lado. E isso me dava força. Na véspera da audiência, o Júnior apareceu de novo. Ele estava nervoso, olhando para todos os lados. Pai, eu vim te avisar. O Rodrigo está planejando levar testemunhas. Gente que ele pagou para dizer que o senhor é louco, que anda de pijama na rua, que grita sozinho essas coisas. Testemunhas falsas? Sim. Mas pai, eu vou testemunhar a favor do senhor. Eu já falei com a doutora Helena. Eu vou contar tudo. Como o Rodrigo sempre foi manipulador, como ele planejou isso, como a Camila influenciou. Tudo. Abracei meu filho. Obrigado, Júnior. De verdade. Eu devia ter feito isso antes, pai. Eu devia ter te defendido desde o começo. Mas eu estava com medo. Medo dele, medo de perder meu emprego, medo de ficar sozinho. Mas agora eu entendi que família é mais importante que qualquer coisa. E o senhor é minha família, meu pai. E eu não vou deixar ele destruir o senhor. Naquela noite, eu rezei. Fazia tempo que eu não rezava. Desde o funeral da Lourdes, eu tinha meio que me afastado de Deus. Tinha raiva, sabe? Raiva de ele ter levado ela tão cedo. Mas naquela noite, eu rezei. Pedi força. Pedi justiça. Pedi que a verdade prevalecesse. E no outro dia, quando eu acordei e me arrumei para ir para o fórum, eu olhei no espelho. Vi um homem velho, cansado, marcado pela vida. Mas também vi um homem de luta. Um homem que não desistiu, que não se curvou, que enfrentou o próprio filho para defender o que era certo. E eu soube, naquele momento, que não importava o resultado. Eu já tinha vencido, porque eu tinha provado para mim mesmo que eu ainda era forte, que eu ainda tinha dignidade, que eu ainda era Sebastião Ferreira dos Santos, o homem que construiu aquela casa tijolo por tijolo, o homem que criou 3 filhos, o homem que amou e foi amado pela Lourdes durante 48 anos. E ninguém ia tirar isso de mim. Ninguém. O fórum estava lotado naquela manhã. Gente entrando e saindo, advogados de terno, gente chorando nos corredores. Eu cheguei com a doutora Helena. A Daniela e o Júnior vieram logo atrás. O seu Mário também estava lá, de paletó e gravata, me dando força. A gente subiu até a sala de audiências. E lá, do outro lado do corredor, eu vi o Rodrigo, a Camila e o advogado deles, um homem alto, grisalho, com uma cara de poucos amigos,
Nossos olhares se cruzaram. O Rodrigo me encarou. Eu não desviei. Não ia dar a ele a satisfação de me ver fraco. Ele disse alguma coisa para o advogado e os dois entraram na sala. A gente esperou mais uns minutos, até que chamaram. Processo número tal. Sebastião Ferreira dos Santos versus Rodrigo Ferreira dos Santos. A voz do funcionário ecoou no corredor. Entramos. A sala era fria. Mesa grande no centro, cadeiras de cada lado. E lá no fundo, na cadeira mais alta, a juíza. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo preso, óculos de grau, expressão séria. Ela olhou para nós, olhou para o Rodrigo e começou. Bom dia a todos. Eu sou a juíza Márcia Andrade. Estamos aqui hoje para tratar de 2 processos conexos. O primeiro, movido pelo senhor Sebastião, solicitando a anulação da transferência de propriedade. O segundo, movido pelo senhor Rodrigo, solicitando a interdição do senhor Sebastião. Vamos começar ouvindo as partes. A doutora Helena se levantou. Apresentou os documentos. O laudo médico do doutor Renato. O laudo da perícia judicial. O vídeo onde o Rodrigo confessava ter armado a situação do fogão. Os comprovantes das dívidas da Camila. Tudo. Ela falou com firmeza, com clareza, explicando cada detalhe. Eu via a juíza anotando, prestando atenção em cada palavra. Depois foi a vez do advogado do Rodrigo. Ele se levantou, ajeitou o terno e começou a falar. Disse que o Rodrigo era um filho preocupado, que tinha agido pensando no bem do pai, que a transferência da casa foi feita para proteger o patrimônio familiar, que eu apresentava sinais de incapacidade e que era perigoso eu continuar morando sozinho. Ele apresentou o laudo falso. Chamou as testemunhas que o Rodrigo tinha arranjado. 3 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Uma disse que me viu andando de pijama na rua. Outra disse que me viu gritando sozinho no quintal. A terceira disse que eu tinha deixado o portão aberto e quase causado um acidente. Mentira. Tudo mentira. E eu estava fervendo por dentro. Mas a doutora Helena me olhou, fez sinal para eu ficar calmo. E eu fiquei. Quando terminou, a juíza pediu para ouvir as testemunhas da minha defesa. Primeiro veio o seu Mário. Ele contou como a gente se conhecia há anos. Como eu sempre fui lúcido, responsável, cuidadoso. Como nunca viu nada que indicasse que eu era incapaz. Ele falou com o coração, com sinceridade. Dava para ver que ele estava falando a verdade. Depois veio a Daniela, minha filha. Ela sentou na cadeira das testemunhas, olhou para mim e começou a falar. Contou sobre a conversa que ouviu entre o Rodrigo e a Camila. Sobre como eles já estavam planejando vender a casa antes mesmo da transferência. Sobre como o Rodrigo sempre foi manipulador. E então ela disse uma coisa que me partiu o coração e ao mesmo tempo me encheu de orgulho. Meritíssima, meu pai não é perfeito. Ele é teimoso, às vezes difícil, mas ele é lúcido, ele é capaz. E o que meu irmão fez foi se aproveitar da vulnerabilidade dele depois da morte da nossa mãe para roubar o que era dele. E eu não vou ficar calada enquanto isso acontece, porque ele é meu pai, e ele merece justiça. A voz dela tremeu no final, mas ela não chorou, ficou firme. O advogado do Rodrigo tentou desacreditar ela. Perguntou se ela não tinha interesse financeiro nisso, se não estava tentando garantir a herança dela. Mas a Daniela foi categórica. Eu não quero herança nenhuma. Eu só quero que meu pai seja respeitado. Depois foi a vez do Júnior. Ele estava tremendo quando sentou. Olhou para o Rodrigo, que o encarava com raiva. Mas ele respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a pressão que sofreu do irmão, sobre as ameaças, sobre como o Rodrigo sempre controlou a família através do medo. E então ele disse: meu irmão não é um filho preocupado. Ele é um homem ambicioso que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima do nosso pai. E eu fui covarde por não ter denunciado isso antes. Mas eu tô aqui agora, e eu vou dizer a verdade. Meu pai não precisa de interdição. Ele precisa que a gente pare de tentar controlá-lo e deixe ele viver a vida dele. A juíza ouviu tudo. Fez algumas perguntas, pediu esclarecimentos sobre alguns pontos, e então ela pegou o vídeo onde o Rodrigo confessava ter ligado o fogão de propósito. Ela assistiu, 1 vez, 2 vezes, e eu vi a expressão dela mudar, vi o desconforto, a desaprovação. Ela olhou para o Rodrigo. O senhor confirma que é sua voz nesse vídeo? O Rodrigo hesitou.
O advogado dele tentou falar alguma coisa, mas a juíza levantou a mão. Eu perguntei para o senhor Rodrigo. É minha voz, sim. E o senhor realmente admitiu, nessa gravação, que ligou o fogão propositalmente para depois alegar que seu pai era incapaz? Silêncio. O Rodrigo olhou para o chão. Senhor Rodrigo, eu fiz uma pergunta. Eu estava nervoso. Estava com raiva. Falei sem pensar. Mas o senhor fez ou não fez? Mais silêncio. Fiz. A voz dele saiu baixa, quase inaudível. A juíza fechou a pasta, tirou os óculos, olhou para todos nós e falou: eu vou analisar todo o material apresentado aqui e vou proferir minha sentença nos próximos dias. Por enquanto, a liminar que impede a venda do imóvel continua valendo e o senhor Sebastião continua com o direito de residir no imóvel. Estão todos dispensados. Saímos da sala. Eu estava exausto, emocionalmente drenado. A Daniela me abraçou. O Júnior também. O seu Mário deu um tapinha nas minhas costas. Você foi bem, Sebastião. Muito bem. A doutora Helena sorriu. Sebastião, eu achei que foi ótimo. A juíza percebeu a má-fé. Percebeu tudo. Agora é só esperar a sentença. Mas eu tô confiante. Olhei para trás. O Rodrigo estava saindo pela outra porta. Não olhou para mim. Não olhou para ninguém. Só foi embora. E naquele momento, eu não senti raiva. Não senti ódio. Só senti pena. Pena do homem que ele tinha se tornado. Do filho que eu perdi. Mas ao mesmo tempo, eu senti orgulho. Dos outros 2 filhos que eu ainda tinha. Que ficaram do meu lado. Que escolheram o certo. E eu soube que, não importava o que acontecesse dali para frente, eu já tinha vencido onde mais importava. Na família. Foram 8 dias de espera. 8 dias que pareceram 80. Eu acordava todo dia pensando: será que hoje sai a sentença? Será que hoje eu vou saber se vou ter minha casa de volta? Ou se vou perder tudo? A doutora Helena me ligava todo dia. Calma, Sebastião. Essas coisas demoram. A juíza está analisando tudo com cuidado. E eu tentava ficar calmo. Mas não era fácil. A Daniela e o Júnior passaram a me visitar mais. A gente conversava, tomava café junto, assistia televisão. Era como se, depois de tudo aquilo, a gente tivesse se reaproximado. Como se a dor tivesse nos unido de um jeito que os anos bons não conseguiram. E isso era bom. Me fazia sentir que eu ainda tinha família, que eu não estava sozinho. No 8º dia, numa quinta-feira de manhã, a doutora Helena me ligou. A voz dela estava diferente, animada. Sebastião, a sentença saiu. Eu tô indo aí agora. Espera eu chegar. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Fiquei ali, com o telefone na mão, o coração disparado. Saiu. A sentença saiu. Mas o que a juíza decidiu? Será que eu ganhei? Será que perdi? 20 minutos depois, ela chegou. Entrou com uma pasta debaixo do braço, um sorriso no rosto. E eu soube. Antes mesmo dela falar, eu soube. Sebastião, você ganhou. Ela abriu a pasta, me mostrou os papéis. A juíza anulou a transferência. Reconheceu abuso de procuração e vício de consentimento. A casa volta para o seu nome. E negou o pedido de interdição. Disse que você é plenamente capaz. Sentei na cadeira. As pernas fraquejaram. Ganhei. Eu ganhei. Depois de tudo, eu ganhei. E tem mais. A doutora Helena continuou. A juíza determinou que o Rodrigo pague as custas do processo. E escreveu na sentença que ficou caracterizada má-fé por parte dele. Que ele agiu com intenção deliberada de prejudicar você. Isso vai manchar o nome dele. Vai ficar registrado. E para um advogado, isso é péssimo. E ele pode recorrer? Pode. Mas, Sebastião, com as provas que a gente tem, com o vídeo, com os laudos, com os depoimentos, é muito difícil que ele consiga reverter. A sentença é sólida, muito bem fundamentada. Fiquei em silêncio, tentando processar, tentando acreditar. Depois de meses de luta, de sofrimento, de humilhação, finalmente a justiça tinha sido feita. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Minha voz saiu embargada. Ela segurou minha mão. Você que lutou, Sebastião. Você que não desistiu. Eu só te ajudei no caminho. Liguei para Daniela, para Júnior, para o seu Mário. Contei a notícia. Todos ficaram felizes, aliviados. A Daniela chorou no telefone. O Júnior disse que ia passar lá à noite para a gente comemorar. O seu Mário gritou de alegria. E eu fiquei ali, sentado na sala, olhando para casa.
minha casa, que agora, oficialmente, de novo, era minha. 2 dias depois, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Olhei pelo vitrô. Era o Rodrigo, sozinho. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Fiquei ali, parado, olhando para ele. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, o terno amassado. Parecia derrotado. Pai, eu vim falar com o senhor. A voz dele saiu baixa, cansada. Fala. Ele olhou para o chão. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu perdi o senhor. Perdi meus irmãos. Perdi minha reputação. O escritório está perdendo clientes. A OAB abriu uma investigação contra mim por causa da sentença. Eu destruí minha própria vida. Fiquei em silêncio. Não senti pena. Não senti raiva. Não senti nada. E a Camila, ela me deixou. Levou os meninos e foi embora. Disse que não ia ficar casada com um advogado sem futuro. Ela só estava comigo pelo dinheiro mesmo. E você só estava comigo pelo meu patrimônio. Falei, direto. Ele levantou o olhar. Nos olhos dele tinha lágrimas. Eu sei. E eu vou ter que carregar isso pro resto da vida. Saber que eu traí meu próprio pai. Que eu tentei roubar o senhor. Que eu menti, manipulei, armei. Eu me tornei um monstro. Sim, você se tornou. Pai, eu vim pedir perdão. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o senhor nunca vai me perdoar. Mas eu precisava falar. Precisava tentar. Olhei para o meu filho. Para o homem que ele tinha se tornado. E então eu falei. Falei o que precisava ser dito. Rodrigo, eu passei a vida inteira trabalhando. Acordando cedo, pegando pesado, me sacrificando. Tudo para dar uma vida melhor para os meus filhos. Para vocês não passarem o que eu passei. Eu paguei sua faculdade. Te dei amor, educação, exemplo. E você jogou tudo fora. Por ganância, por ambição. Você olhou para mim, para o seu próprio pai, e viu apenas um obstáculo. Uma fonte de dinheiro. Você tentou me tirar minha dignidade, minha casa, minha vida. E sabe o que é pior? Você fez isso de forma calculada, fria, sem um pingo de remorso. Ele abaixou a cabeça de novo. Eu não sei se eu consigo te perdoar, Rodrigo. Talvez um dia, talvez nunca. Mas o que eu sei é que eu não quero você na minha vida. Não agora. Não depois de tudo que aconteceu. Você fez suas escolhas. E agora, você vai ter que viver com as consequências. Eu entendo. A voz dele era um sussurro. E outra coisa. Eu vou deixar bem claro. Essa casa, quando eu morrer, não vai para você. Eu já falei com a doutora Helena. Vou fazer um testamento. Vai ficar para Daniela e para o Júnior. Você não vai ver um centavo do que é meu. Porque você não merece. Ele engoliu seco. Eu aceito. Agora vai embora. E não volta mais. Ele olhou para mim uma última vez. Pai, eu sinto muito. De verdade. Eu também sinto, Rodrigo. Sinto por ter perdido meu filho. Ele virou e foi embora. Andando devagar, os ombros caídos, e eu fechei a porta. Pela última vez. Porque eu sabia que provavelmente nunca mais ia ver ele. E tudo bem. Porque eu tinha aprendido uma coisa. A gente não escolhe a família que nasce. Mas a gente escolhe quem a gente quer por perto. E eu tinha escolhido. Naquela noite, a Daniela, o Júnior, o seu Mário e a doutora Helena vieram jantar em casa. Eu fiz um churrasco. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. A gente comeu, conversou, riu. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti feliz, de verdade, porque eu tinha vencido, não só no processo, mas na vida. E sabe, depois de tudo que eu vivi, eu aprendi que justiça nem sempre é rápida, nem sempre é fácil, mas ela existe, e vale a pena lutar por ela, vale a pena não desistir, porque no final, a verdade sempre vence, sempre. Agora me conta, se fosse você, o que você teria feito no meu lugar? Teria lutado, teria desistido. E aproveita, me diz aí, de qual cidade você está me ouvindo, hein? Porque essa história, ela é real. E pode estar acontecendo com alguém que você conhece agora mesmo. Então compartilha. Compartilha com quem precisa ouvir, com quem precisa saber que não está sozinho, que tem como lutar, que tem como vencer. Porque eu sou a prova disso. Eu sou Sebastião Ferreira dos Santos, tenho 73 anos. E essa é a minha história de luta, de dor e de vitória.